Já vou pôr até uma aguinha aqui, eu já sei que eu vou precisar. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer, a oportunidade de trabalho, a gente poder estar aqui juntos nessa noite e que possamos fazer valer a pena vocês terem saído de casa e vir até aqui, né? O conteúdo, com certeza, é dos ensinamentos do Evangelho, né? A gente está aqui, na verdade, como uma ponte. Esse tema é a primeira vez que eu venho fazer uma palestra aqui nessa casa. Na verdade, eu comecei há pouco tempo, né? Com essa, vamos dizer, com essa vertente de trabalho. E algumas casas falam, não, o tema é livre, como aqui, né, por exemplo. E aí a gente vai falar do que a gente tem mais afinidade, da onde a gente se sente mais confortável. Mas teve um dia que uma casa falou, é para falar da família. Eu falei, ai, né? E agora? Porque a gente sempre pensa, meu Deus, será que eu tenho condições de me levantar e falar de algum tema? Tenho autoridade moral, né? Para estar, né, num lugar como esse? É a primeira coisa que dá um desespero, né? Na verdade, a gente quer fugir, né? Aí começa a achar um monte de desculpas, né? Porque todos nós somos aprendizes. E esperar estar perfeito para poder estar aqui é um compromisso com o nunca, né? Porque, ou nunca não, né? Não nessa vida, né? Digamos assim, porque um dia a gente vai chegar lá. O fato é que, para falar de família, eu moro sozinha, sou divorciada, não tenho filhos, me dou super bem com os meus pais, com os meus irmãos, que moram a 2.000 quilômetros de mim. Eu falei, Jesus, e agora, José, né? Como é que eu vou ir lá falar de família? E foi excelente isso, porque na verdade trouxe todo um conteúdo que demonstra que todos nós fazemos parte, sim, de uma grande família. E é o que a gente vai, vamos dizer assim, discorrer na noite de hoje, falando que o lar é, sim, um lugar de aprendizado, é a nossa primeira escola aqui na Terra. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui no centro? É como é um centro, né, assim, mais aconchegante, e é porque se não fosse eu ia mostrar outra coisa. Mas então todos aqui já sabem que todos são bem-vindos, né? Então, o que acontece? Eu tenho dificuldade de decorar, então eu preciso me ancorar em imagens. Vocês vão ver que eu vou convidando as imagens para a gente ir refletindo e discorrendo o conteúdo nesse decorrer. Só uma dúvida, são 40 minutos, né? É até 8h40, é isso? Só para eu me coordenar aqui. Então vamos lá, o tema é o lar, escola da alma. Quem é que frequenta a escola? Aprendizes, não é? Né? Quer dizer, então, se a gente está no lar, e o lar é uma escola, é sinal que a gente é aprendiz. E aprendiz não sabe tudo, aprendiz erra. E o erro é uma forma de trabalhar, de evoluir, né? De desenvolver as virtudes. Existe uma virtude que não pode faltar quando o assunto é aprendizado. Humildade. A gente precisa ter humildade para aprender. Não por outro motivo, eu acredito que o mestre, quando veio à Terra, deixou essa mensagem logo ao chegar. Se a vida dele, humana, tivesse sido ceifada ali, né, logo que ele nasceu, a lição principal já teria sido dada, porque veio o governador do orbe, entre os animais, né, ali, como a gente sabe, de uma forma bastante humilde. Então já fica a dica. E quando a gente vai ler um livro, não é comum a gente baixar a cabeça? Haverão sinais, né? Precisamos, né, ter humildade realmente para aprender. Quando a gente fala que estamos matriculados na Terra, é porque a gente que já frequenta as casas espíritas, nós sabemos que antes de vir para cá, existe todo um planejamento para essa grande viagem. Nós estamos aqui numa grande viagem. A gente tem um momento que a gente chega e a gente sabe que tem um momento que a gente vai retornar. E quando a gente vem para cá, a gente traz na bagagem todo, vamos dizer assim, né? A gente traz tudo, somos herdeiros de nós mesmos. E ali trazemos tudo que a gente tem de bom e tudo que a gente ainda tem, vamos dizer assim, de desafios, tanto moral como intelectual. E a gente vem para cá animado, né? Com uma programação, com um roteiro. Você quando você vai viajar, né? Até ouvi uma conversa de viagem aqui hoje, né?
Então a gente fala, eu vou tal dia, vou voltar tal dia, quero fazer tal coisa lá, isso e aquilo. A gente também sabe que a gente faz isso. Só que a gente esquece e a gente não sabe o dia que a gente vai voltar. Mas o fato é que ninguém chegou aqui, vamos dizer assim, sem uma programação. Todos nós tivemos uma programação para chegar aqui. E não tem outro jeito de chegar na Terra que não seja através do homem e da mulher. Não tem outro jeito. Então a gente sempre vai ter um pai, uma mãe, para a gente poder vir. Denise, mas eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe. Não importa. Alguém teve que, vamos dizer assim, que nos gerar, houve um encontro entre um homem e uma mulher. O fato de, às vezes, isso, da pessoa não estar presente, não quer dizer que não teve que vir por essa porta. Por isso, talvez, seja mais comum, quando a gente fala em família, a gente pensar, né, no homem, na mulher e nos filhos. Isso não quer dizer que esse é o único formato de família, né? Mas é o mais comum, realmente. Então, a gente, vamos dizer assim, quando fala família, a tendência é pensar isso. Mas será que é a única família que existe? Quando a gente fala aqui na doutrina espírita de lar, é somente esse formato que vale? É isso que nós vamos ver, né? Que não. Que o lar, ele é muito mais do que, vamos dizer assim, uma condição civil ou um domicílio, né? O lar é muito mais. E ele pode ser formado não por aquela estrutura que a gente conhece, que é mais comum, né? Inclusive, hoje em dia isso é mais, vamos dizer assim, evidente, né? Que os lares sendo formados dessa forma, inclusive gera muita polêmica, mas a verdade é que para Deus, né, nós somos espíritos imortais e vivemos cada um as suas necessidades. E temos vários formatos de família, inclusive de avós que cuidam de netos, né? De casais que se separam e aí os filhos se juntam. Entre homem e mulher, tem várias, vamos dizer assim, uma infinidade de possibilidades. O que é importante? Primeiro ponto que eu acho é a gente não se comparar, porque cada um é de um jeito, cada um vai ter uma forma de fazer brilhar a sua luz. Todas as vezes que a gente se compara com a outra pessoa, nós temos um alto risco de cometer uma grande falha. Porque ou a gente vai achar que é melhor, ou vai achar que é pior que alguém. E a gente sabe que não é nenhum nem outro. Todos nós somos únicos, somos sim, todos nascemos simples e ignorantes, temos o mesmo início e o mesmo fim. Mas o meio é de uma diversidade sem fim. Deus gosta de diversidade, né? Dá uma olhada na natureza. Então, é importante a gente lembrar disso e não ficar se comparando. As famílias, as figurinhas vão me ajudando a lembrar, né? As famílias, elas são compostas de espíritos que estão unidos ou por afinidade, ou para resgatar, ou para reparar. E aí, muitas vezes, acontece isso. A gente se sente, às vezes, né, assim, não está encaixando. Parece que a gente não é daquela família. Ou o contrário, né? Ou alguém que está ali compondo a nossa família, parece que não é dali, né? Quando tem uma maioria de um jeito e às vezes um ou outro parece que não. Mas não se engane, não houve falha na reencarnação, no planejamento. Às vezes isso acontece. Quando tem afinidade é uma bênção, né? Assim, não que não seja uma bênção as outras formas, mas vamos dizer assim, é mais fácil, né? É mais leve. Quando tem resgate, quando tem reparação, a coisa, vamos dizer assim, tende a dar uma dificuldade maior, né? E uma oportunidade maior também de aprendizado. Olha como é belíssima a lei divina. Imagine, né, nós ali, uns séculos atrás, matando uns aos outros. Como que a gente pode restabelecer a vida, se não dando a luz novamente para aquela alma, né? É um formato maravilhoso e Deus, com sua estratégia incrível, faz com que a gente nasça a cara da pessoa. A gente, olha que coisa incrível, né? Usa o nosso ego, porque fala, é meu filho, né? Quer dizer,
o meu, né? Meu está tudo emprestado aqui, né? Somos mordomos de Deus, né? Mas aquela pessoa que de repente outrora foi nosso inimigo, hoje vem ali de dentro da gente, fruto de um encontro que em algum momento acontece. Claro, tem encontros que não são, né, vamos dizer assim, leves, né? Mas geralmente vem através, né, teoricamente, do amor. E aí vem ali com sua cara frágil. E não vem falando, né? Porque se vier falando, pronto, já dá o problema ali na hora. Então já vem quieto, mudo, você tá entendendo? Já vem quietinho ali, que é para poder dar um tempo de apaixonar, de amar aquela criatura, a ponto de muitas vezes dar até a vida por ela, né? Então a estratégia divina é maravilhosa. E muitas vezes a gente não entende como que um filho e um pai não se dão bem, e a gente sabe que a doutrina espírita tem muito esclarecimento sobre isso. Mas aqui nós só vamos dar uma pincelada. Muitas vezes, aí a figurinha, né, para ajudar a gente. Aqui é o cacto, né, a florzinha. O cacto, a gente sabe, não gosta de água. E a florzinha precisa de mais água que o cacto. O cacto fala, não, eu não quero o mal dessa criatura. E aí impede a água de chegar. É a hora que a gente tem que se dar conta de que cada um tem uma necessidade. Às vezes a gente fala, meu Deus, essa família não é boa para essa pessoa, tenho que proteger ela dessa família, incentiva de desfazer. Você não sabe o que é bom para cada um. Cada um vai ter aquilo, vamos dizer assim, que precisa. E muitas vezes a gente vai interferir, mas olha lá o que pode acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, André, mas você está falando de cacto? Gente, é só um exemplo, né? Isso, tem quantas coisas que podem acontecer no dia a dia e a gente pensa que aquilo vai ser ruim para a pessoa porque seria para nós, mas para aquela criatura pode ser justamente o que ela precisa para refletir. Em relação à família, teve uma mudança muito grande, né, nos últimos tempos. Se a gente for ver aí nos últimos, sei lá, nos últimos 100 anos, meu Deus do céu, a coisa empinou a carroça de uma forma que a gente fica até assustado, né? Nós temos aqui dentro dessa sala gerações, né? Então, sabe, eu estava lá também, né? Então, assim, sabe do que eu estou falando. Então, se a gente está pegando aqui só um quadrinho, só para, como que fala? Dar uma ilustração. Estava lá nós sem TV, né? Dali a pouco chegou a TV. Gente, eu não sei vocês, mas lá em casa, quando eu era pequena, você... Cala a boca, que tá vendo que tá... Acabou a conversa dentro de casa. E a briga do controle? Quando o pai ia para fazer uma outra coisa na rua, era aquela festa, nós lutando. Quem que ia ficar com o controle? Porque conversar estava fora já de cogitação, né? Quer dizer, paramos de olhar um para os outros e já começamos a olhar para uma tela aqui. Quando viu, estava todo mundo ali, né? Hipnotizando ali. E aqui só vindo medo, né? Que tem coisa melhor para acabar com a fé do que medo. E um povo com medo é fácil de manipular, né? Tem mais de 10 anos que não tem TV em casa, mas fica a dica. Aí depois veio a tecnologia, né? Aí a criançada que começou primeiro, né? Quando deu fé, já tava a turma. Esse dia eu pus um óculos, gente. Meu Deus do céu, deu até bafão lá no lugar que eu tava, gritando na montanha-russa. Com o óculos virtual. A coisa tá pegando uma proporção que hoje você coloca um óculos no rosto e você tá lá numa montanha-russa, gritando no meio da sala. Olha o ponto que chega, né? E o que aconteceu hoje em dia? Olha lá como é que tá. Até o cachorro não escapou. Né? Não escapou porque até meu gato gosta, tem lá a musiquinha de meditação para ele acalmar. Porque eu não moro sozinha não, eu moro com um gato, né? Um gato de pata. Enfim, e aí deu nisso aí. E qual que é o problema disso aqui, ó? Por que isso aqui é um problema? Lembra que a gente falou de comparação? Isso aqui é uma fonte de comparação, gente, absurda, né? Vocês sabem, nós estamos morando na mesma época, né? No mesmo planeta. E tirou a atenção um dos outros. Parece que... Gente, no elevador... Lembra o elevador que você ficava sem graça para conversar? Mas conversava? Acabou. Né? Agora, parece que virou uma fuga de não querer contato com as pessoas. Então, a atenção às outras pessoas realmente está difícil a gente conseguir a atenção de alguém. E, inclusive, dentro da família. E aí, essa figura aqui...
é para lembrar que a fase que a gente está, né? Os umbrais estão sendo esvaziados, né? Estamos aí na última hora, né? Vamos dizer assim. E por isso que aparentemente o mundo está pior. Porque alguém pode perguntar, mas Denise, nós somos espíritas, nós não vimos lá que só evolui? Agora, que evolução que é essa? Né? Como é que pode você falar de evolução e antes estava melhor que hoje, né, na família? A explicação está aí, né? Estamos todo mundo junto, misturado, né? Quer dizer, e isso é misericórdia também. Então, isso é para a gente refletir. Poxa, até quando a gente vai arrumar a casa, sei que se alguém tem esse hábito, mas quando você vai, que você pega para capar mesmo, vamos arrumar. Primeiro vira aquela fuá, não vira aquele fuá? Vira isso aqui, ó, que tá aqui, ó. Vira aquele fuá, até que limpa tudo, que, né? Que coloca cada coisa no seu devido lugar, dá trabalho e parece que está tudo caos. Mas não é o caos. É um momento que o planeta passa. Né? Nós sabemos disso. Jesus está no leme, não tem nada solto. Ah, Denise, então é sujeira quem vai para lá, para cá? Não, é simplesmente uma questão de vibração e nós sabemos que Jesus não mente e ele disse que os mansos herdarão a terra. Então podemos ficar tranquilos, a menos que a gente não seja manso, né? Então vamos ser mansos, por quê? Porque senão vamos ser convidados a nos retirar, né? Com licença, me acompanhe para o mundo de primitivo. Imaginem, sem energia elétrica, sem fogo, sem roda. Bruto, né? Vamos se comportar porque vale a pena. Imagina o dinossauro correndo atrás da gente, Deus me livre, né? Então vamos comportar. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente... Ah, não, eu sou bom. Tem aquele que fala assim, né? Eu sou bom, só não pisa no meu calo. Mas que bom que é esse? Imagina sem pisar ninguém no calo, você sair dando murro aí. Não é um negócio estranho, né? Então, assim, quando que nós vamos testar se a gente é manso de coração? Quando vierem as provas, quando vierem os estímulos. A gente vira... Eu já falei muito essa frase, minha gente. Eu sou boa, só não piso no meu calo. Agora, o que é isso? Vamos pular essa parte, né? Vamos para frente. Inclusive, até vem a calhar, que não sei se está dando para reparar, ó. Como é um rinoceronte, tem aquela UE aqui na frente, né? E ele vai pintar o que ele está vendo. E aí, tudo que ele vê, tem ele no meio. Assim é com a gente. Nós vemos o mundo através do que nós somos. Nossas crenças limitantes. Não estou nem falando de crença religiosa. A nossa forma de ver o mundo, ela interfere no cenário, na realidade. Só que ela não muda a realidade. Nós temos uma realidade e precisamos viver de acordo com a realidade. Porém, muitas vezes o nosso ego faz a gente viver fantasias, ilusões. Né? Denise, mas como assim, né? Até nas coisas mais simples, se a gente não se questiona, né? Ah, o sol nasceu. Gente, o sol não nasce e nem morre, ele está lá no mesmo lugar e a gente está girando. Né? Quer dizer, até nisso, né? Quer dizer, a gente tem que ver a realidade, porque Deus não quer saber a nossa opinião. Se Ele quisesse, não teria feito a gente no 7º dia, não é verdade? Não sabia que a gente ia querer palpitar. Então já deixa para o final. E Ele fez tudo perfeito. Não tem nada fora do lugar. O que a gente precisa ser é humanos. O que a gente precisa fazer é ser humano, só isso. Só que esse só está custando, né? Mas nós vamos chegar lá. Por quê? Porque nós somos aprendizes. E a primeira escola é onde? É na família. O que acontece com um homem que não tem uma família? Geralmente fica infantilizado, né? Vai para... Ai, de dizer só o homem, calma, vamos falar da mulher. Né? O que acontece? Um homem... Você pode reparar as histórias. Quando nasce o primeiro filho... A tendência é virar homem na hora, porque agora acabou a brincadeira. Tem uma boca ali que está dependendo, tem uma esposa, né? E vamos para frente. Essa era a estrutura, vamos dizer assim, quando as coisas estão... A lei de sociedade, né? Que é uma lei. A mulher é diferente do homem. Não estou falando nem melhor nem pior, mas é diferente. Funções diferentes dentro da sociedade.
Nós acabamos com isso e estamos pagando preço, né? O homem que tem um filho, geralmente aqui está representado, que tem uma tendência de fortalecer. Denise, então, o homem que não tem filho é ruim. Gente, Jesus não nem casou, dirá teve filho. Então, não é que determina, mas é uma tendência as famílias fortalecer, as famílias equilibradas, fortalecerem tanto o homem quanto a mulher. Quando a gente, o que aconteceu, né? Eu falo até por mim mesmo, sabe? A fase da minha vida, que é a fase de muita gente também. Aquela coisa da mulher, não dependo de homem para nada. Eu sou dessa, né? Que passei por ela, tô pagando preço. Ah, que tá, ninguém manda em mim, né? E aí, o que acontece? Isso acaba afastando. Por quê? Muitas vezes os homens não tinham aquele respeito com a mulher e muitos abusaram da condição financeira e prevaleceram em cima da mulher. A mulher falou, o quê? Peraí. Começou a trabalhar. E aí houve um afrouxamento dos laços de família, né? E quando a gente está no nosso lugar, tudo é mais leve. Quando a gente está fora do nosso lugar, é pesado. Então, hoje eu vejo isso, né? Mas muitas vezes, Denise, então é só o homem e mulher, você voltou ali, é preconceito. Não, eu só estou dando um exemplo porque a maioria, né, dos casos. Então, quando a família está unida, quando a mulher admira o homem, não tenta competir com o homem, e o homem também não com a mulher, ele está lá fazendo o que precisa ser. Isso dá força. Dá força para o homem ter uma mulher que quando ele chega em casa dá paz, né? Um ambiente limpo, organizado. Agora, como que a mulher vai deixar o ambiente limpo e organizado se não se sente também segura? Porque a mulher busca segurança, né? Mas a maior segurança está em Deus. Não, isso aí quer dizer, tanto o homem quanto a mulher tem que ter, porque é uma trindade do matrimônio. Quando um homem e uma mulher se unem e Deus está na frente, todos saem fortalecidos. E aí o que aconteceu? Falta de atenção, cada um, em vez de cuidar de sua vida, vendo a vida dos outros, aquela coisa toda, o homem fica mais fraco, a família fica desunida, e muitas vezes a gente vê o que a gente está vendo aí. Denise, agora o que é isso? Creme, o que tem a ver, né? Por que eu trouxe esse desenho? Porque a família precisa ser protegida. E a pele é o maior órgão do corpo e é o órgão que protege. Tudo está na natureza. O nosso corpo dá dicas de várias coisas. Tudo que a gente olha na natureza tem uma lição, porque é aí que Deus escreveu os recados que Ele queria nos dar. Por que será que a pele é o maior órgão e por que será que a gente precisa de proteção em tudo? Não deve ser à toa. No lar também nós precisamos ter proteção. E como é que a gente protege um lar? Denise, mas proteger do quê? Essa figura, ela traz o que eu quero dizer aqui de diálogo interno. Denise, o que é isso? É essa voz que você está ouvindo aí. Qual voz? Essa. Não tem uma voz que fica... Quando é uma, tá bom, né? Às vezes é um monte, né? E aí você tá ali, aí fica cada comentário, cada coisa. Você fica ali. Por isso precisa meditar. Para parar e ver, mas o que é que está essa falação aqui dentro, né? Que é aquele diálogo interno que a gente tem. Esse diálogo interno, veja bem, ele passa pela proteção e entra lá na nossa, vamos dizer assim, no nosso ser. E dependendo de... Você quer ver, por exemplo, estamos falando da família. Aí, sei lá, o esposo fez uma coisa que a esposa não gostou ou vice-versa. Dependendo desse diálogo interno aqui, está instalada a guerra. Dependendo, está instalada a paz. Poxa, ele está nervoso. Eu sei que lá no trabalho dele está puxado. Ele sai para matar um leão por dia para garantir o sustento aqui em casa. Vamos relevar. O diálogo interno. O quê? Fiquei o dia inteiro em casa, lavando, passando. E agora ainda chega aqui e ainda vai querer cantar ligar. Olha como que pode mudar tudo. Então, quando eu falo em proteção, não é simplesmente uma proteção de muro. É uma proteção do que está nos movendo. Porque dependendo desse diálogo interno, é como a gente vai
vamos dizer, vai dando os passos aí na vida. Denise, como que protege? Nós vamos chegar lá no ápice da questão, né, que é o evangelho no lar. Mas não é só essa forma de proteção que a gente tem. Com bons hábitos, nós podemos nos proteger também de problemas, né? Porque seja seu dizer sim, sim, não, não. A gente fala que quer saúde, mas opta pelo açúcar. A gente fala que quer dormir bem, mas fica nas telas até 11 horas. Né? Um exemplo, né? Tô dando. Então, assim, será que a gente quer mesmo? Né? Então, a gente tem que se proteger de problemas que já existem. Será que nós não estamos criando problemas por falta de bons hábitos? Fica essa pergunta. E qual que é a proteção maior? Evangelho no lar. Mas, Denise, como assim? Porque o evangelho no lar é completo. Além de blindar o estabelecimento mesmo, o local. Né? A gente sabe com a literatura espírita que são feitos muros de proteção. Além disso, ainda vai educar essas vozes que estão ali. Porque quando tiver aquela tagarelice na nossa cabeça, pera lá, gente. O que foi que Jesus disse? Vai levantar alguém ali dentro. Eu falei, pera lá, vamos parar com isso aqui. O que é isso? Né? E como que nós vamos fortalecer essa voz? Através do evangelho. Gente, lá na empresa, eu trabalho numa empresa, a gente faz o evangelho, tem mais de anos, né? É muito interessante. Sugiro que implante na empresa, gente. Ecumênico, tá? Tem até livrinhos de Buda, tudo tá tudo certo. O que acontece? Toda hora, quando dá um crepe, olha o evangelho, porque depois fica todo mundo com vergonha, porque com que cara que nós vamos chegar lá e fazer reflexões? É a mesma coisa que acontece em casa. Ah, não, Denise, eu não acredito nisso aí, não. Você está falando, ó, não está fazendo evangelho, está sem paraquedas. Ah, essa é a sua opinião. Explica, cadê os paraquedas? Não tem. Adivinha o que vai acontecer? Evangelho no lar é paraquedas. Ou alguém aqui acha que não vai cair? Se alguém aqui tem certeza que não vai cair, vai igual esse aqui, ó. Mas eu não sugiro, tá? Jesus, olha o que ele falou. Se proteja. E muitas vezes a gente fica aqui na teoria, enquanto a prática está gritando lá fora, aqui está lá, né? Como observar pássaros para porque está indignado ali. Mas estamos aqui, pelo amor de Deus. Ah, Denise, esse aí é um desenhinho. Será que nós não fazemos isso com os evangelhos? Uma pergunta que fica no ar. Porque a gente, sei lá, 3 páginas do evangelho, se a gente seguir, a gente já tem estrutura para pular qualquer obstáculo. Agora, olha só, muitas vezes, o que a gente faz? Ao invés de colocar em prática o que a gente sabe, às vezes vira um monte de entulho ali, perigoso até cair ali no meio e afundar. Fica a dica. É mais fácil com o evangelho. Não, obrigado. Ah lá, a roda de... Vai ser, não tem problema. Jesus, Deus, não está preocupado. Pensa uma coisa que Deus tem, é o tal do tempo. Aliás, foi até Ele que criou, né? Então não tem problema. Quer ir com roda quadrada? Podemos. Mas com o evangelho vai ficar mais fácil. Denise, sem evangelho e com evangelho. Se carregamos a mesma coisa, por que uma pesa mais para uma pessoa do que para outra? É a forma. Lembra o diálogo interno? Nós temos que ter nosso diálogo interno como nosso melhor amigo. Imagina o nosso diálogo interno materializando na nossa frente, falando pra gente o que a gente está falando. A gente não ia admitir muitas vezes. Como que a gente alimenta coisas assim? Não vamos, gente. Vamos alimentar coisas boas, porque tudo vai ficar mais fácil. Denise, mas e aí? Já o que passou, passou. Tem como ressignificar com amor, gente. Não precisamos deixar de ser a gente. Nós temos marcas da vida, mas a gente pode ressignificar com amor. Quando o assunto é família, não tem como. Vou trocar de mãe, vou trocar de pai, de irmão. Esquece isso aí. Esquece, tá amarrado. Tá amarrado. Então, o que tem que pensar? Estamos amarrados. Vamos facilitar. Pronto, todo mundo resolve. Meu Deus do céu, tem que ir rápido. Não, minha família tá boa, não tô nem aí. Lá. Mesminho barco. Cuidado. Quando uma família se levanta, outras famílias se levantam também.
quando uma cai, outras também caem. Existe aí um efeito. E hoje a gente busca alívio das nossas dores, das nossas aflições, porque no mundo haverá aflições. Com distrações, né? Que tá lá, todas as pílulas, né? Instagram, Facebook, ele é o todo. Não tem coisa melhor do que o amor. Ela substitui todas. A gente tem que cuidar da família como um primeiro processo, porque se a gente não resolver no lar, é a primeira etapa. Nós não podemos ter hipocrisia. Claro, então vou só na família, o resto que se dane? Não. Mas se a gente não conseguir se comportar dentro da família, onde é que a gente vai? Onde a gente ganhou a vida, sustento, onde é que a gente vai? Ah, mas eu não ganhei sustento. Ganhou a vida, gente. Se não fosse o pai e a mãe, nem o corpite não ia ter. Então tem que agradecer. Para depois a gente poder expandir e ir para a família universal. Denise, quero jogar o evangelho tudo de uma vez, gente, cuidado, não adianta, né? Quando você fica com aquela, querer fazer tudo, tem que ter humildade. No colégio a gente não tem as etapas, não tem jeito, nós vamos errar. Erra, até dar o show. Aqui já é Jesus, né? Que sabe lidar com todas as coisas. E voltamos. E qual que é o nosso diploma nesse planeta que tem muita dor? É a gente ter um espírito completista, né? Que é quando a gente cumpre aquela programação que a gente fez. Lembra que nós estávamos lá no trem? Vindo para cá? Então, a gente volta. Essa aqui é a passagem de volta. A gente tem que apresentar isso aqui quando volta, né? O diploma. E aí é bom porque é quando a gente completa tudo. E até quando? Aqui na Terra, né? Tipo assim, ou em planetas semelhantes, até a gente se tornar puros. E quem que é o nosso mestre? É Jesus, né? Então, ele sabe de todas as coisas, veio pessoalmente dar sua lição, e nós estamos aqui para aprender. O que eu tinha para hoje é isso. Eu posso cantar uma música para vocês? Pode ser? É uma música que é para os nossos lares. Então eu vou pedir para vocês mentalizarem os lares de vocês, as famílias, e a gente vai imaginar uma chuva de luzes alcançando todas as famílias que precisam dessa luz de Jesus. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Boa noite.